sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou o Bea Aguilar, analista de investimentos CNPI, e já quero fazer o convite, gente. Me contem aqui nos comentários, vocês têm IRB na carteira? Vocês vão participar dessa oferta pública, desse follow-on que eles anunciaram nesses últimos dias? Bom, escreva aqui embaixo, já se inscreva aqui no canal se vocês são novos por aqui e deixem um like, além de, claro, me acompanharem até o final do vídeo, porque hoje eu quero trazer para vocês as principais informações sobre essa questão do follow-on e também o que eu vou acabar fazendo, né, com esse follow-on, porque para quem me acompanha mais tempo sabe que, apesar de ter menos de 1% de IRB na carteira, ainda assim a gente tem esse percentual e isso dá direito a nós participarmos então desse follow-on, beleza? Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o papel em si, né? Como vocês podem ver, o papel tem sofrido bastante ao longo desses últimos meses, desses últimos anos, na verdade, né? Somente nesses últimos 12 meses já acumulou uma queda de mais de 62%. E cabe ressaltar que esse é um papel que já chegou a valer seus quase R$40 e hoje tá negociando aí abaixo de R$2, pelo menos no dia que eu gravo esse vídeo pra vocês. E existem motivos, né? Eu nem vou entrar em toda a cronologia de todos os escândalos que aconteceram, tem vídeo aqui no canal já comentando sobre tudo isso, mas o que a gente teve de mais recente foram justamente os resultados que foram entregues. E aí, gente, IRB acabou tendo um prejuízo de 373,3 milhões de reais. E o maior impacto sobre esse resultado, eles acabaram atribuindo aos contratos de riscos rurais, né? Então eles falam que também a sinistralidade acabou crescendo bastante por questões climáticas, por questão de seca e tal. E junto com tudo isso, gente, vieram mais duas linhas que acabaram chamando um pouco mais de atenção. A primeira foi a insuficiência de patrimônio líquido em 614 milhões de reais. E a segunda, gente, foi o desenquadramento das provisões técnicas, aquelas exigidas pela SUSEP, que IRB já tinha sido desenquadrada isso no ano passado, se eu não me engano, ou ano retrasado, mas no final das contas num valor de 730 milhões de reais. E é importante a gente entender que empresas desse setor, né, quando a gente fala de seguradoras, resseguradoras, elas precisam então estar dentro das normas da SUSEP, elas precisam estar enquadradas, né, com essa questão das provisões técnicas, até mesmo entendendo que, olha, dependendo do seu nível de sinistralidade, a gente quer realmente entender que, olha, você tem capacidade de arcar com tudo isso. E basicamente, quando uma empresa ela está desenquadrada dessa maneira, ela precisa rapidamente se ajustar. E aí a solução até então que eles acabaram encontrando para tudo isso foi justamente fazer uma oferta pública de ações, o follow-on, né? E aí eles pretendem fazer um follow-on de pelo menos 597 milhões e uns quebradinhos ali de ações. E considerando o preço até então da ação que negocia hoje, né, ou pelo menos perto da data que eles fizeram o anúncio, que eles estão tomando como base o preço, ali de mais ou menos R$2, eles poderiam levantar aí até 1,2 bilhão de reais. É importante ressaltar que eles podem incrementar essa oferta pública, esse follow-on, em até 200%, ou seja, eles podem ofertar mais de 1,1 bi de ações no mercado, o que é coisa pra caramba, tá, gente? Isso acabaria diluindo bastante os seus acionistas. Agora, vamos ao cronograma dessa oferta pública, tá? Então, eles fizeram a reunião do conselho, eles acabaram fazendo a divulgação, então, né, desse fato relevante ali no dia 24, e inclusive eles utilizaram muito essa data ali já pra balizar mais ou menos o preço para entender o quanto eles poderiam levantar. E aí começou o período então, né, de subscrição ali no dia 25 e vai até então, ele se encerra ali no dia 31. Então você que provavelmente é acionista de IRB, provavelmente já recebeu um e-mail da sua corretora, pelo menos eu vi que a Clear, ela mandou o e-mail para os seus clientes que tinham posições em IRB para participar desse follow ou não, né? Você pode escolher não participar também, simplesmente não fazer nada, mas até então a data limite seria então esse 31/8. As ações, elas passariam a ser negociadas então agora no dia 5, e aí a data de liquidação dessas ações, para vocês começarem a ver as posições que vocês subscreveram dessas ações, aparecer na carteira e tal, passaria a ser o dia 6. Então, basicamente, esse é o cronograma de como vai funcionar este follow-on. Só que aí vem a tal da pergunta, né, que muitos de vocês têm me mandado, inclusive lá no Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas. Bea, você vai participar desse follow-on, dessa oferta pública? E não, gente, eu tô optando por não participar. Primeiro porque a IRB tem um papel muito pequeno dentro da minha carteira, ele tem menos de 1% ali de participação, então não é algo que faça tanto efeito assim. Eu ainda não senti tanta segurança
e firmeza na empresa para aumentar consideravelmente a minha posição e eu opto por ficar um pouco de fora. Acho que também tem um fator muito importante sobre essa questão. Eu sim estou vendo que a empresa está com diversos planos, diversos projetos, tentando executar tudo bonitinho para realmente fazer esse turnaround e eu torço para que isso em algum momento efetivamente dê certo, isso realmente aconteça. Nós estamos vendo aí uma força-tarefa até mesmo dos conselheiros em tentar melhorar um pouco mais e tal. A gente está vendo que a Louise, por exemplo, entrou no conselho de IRB e ela tem entregue algumas informações bem relevantes sobre a empresa para os acionistas, né? Acho que até trazendo uma comunicação muito mais facilitada para os acionistas minoritários. Mas quando eu olho, por exemplo, para o curto prazo, eu ainda vejo o papel sendo pressionado. E aí eu tava lendo uma matéria no Brazil Journal, que é essa daqui que eu tô mostrando na tela para vocês podem pesquisar depois para ler ela também, que basicamente diz o seguinte, né? IRB perto de atingir limite de short, taxa de aluguel bate 45%. E o que tudo isso quer dizer, né? O papel, ele continua muito pressionado por aqueles que decidiram shortear o papel, como foi o caso, por exemplo, da Esquadra, que escreveu toda aquela carta, trazendo toda a parte de fraude contábil, que mostrou que tinha uma posição vendida também em IRB, mas ainda tem uma demanda muito grande para continuar vendido em IRB, né? O mercado como um todo. Isso porque 25% do free float de IRB não, né? Das ações como um todo, eles podem ser destinados para essas operações, né? Para essas operações de short, de venda, onde os investidores ganham dinheiro com a queda do papel. E aí a demanda foi tão grande, chegou tão perto desses 25% no caso de IRB, que a B3 ela fez um reajuste de 5%, aumentando de 25% para 30%. Então, permitindo que mais pessoas viessem para o papel e continuassem ali aumentando ou, enfim, criando novas posições shorteadas em IRB. Então, isso traz uma pressão ainda maior para o papel nesse curto prazo. É importante ressaltar que, por exemplo, a Esquadra, ela continua vendida no papel em uma posição menor. Sim, eu acho que seria até loucura alguém que viu a ação desabar como desabou e operando na ponta vendida não colocar um pouco desse lucro no bolso. Eu imagino que eles tenham pensado dessa maneira, mas de qualquer maneira eu vejo que o papel ele continua muito pressionado, tanto que tem uma demanda tão grande por aluguel das ações de IRB, né, para ganhar na venda do ativo, que essas taxas de aluguel chegaram a bater então 45%, como reportou o Brazil Journal. Mas eu fui dar uma olhada, por exemplo, no Trademap e tinha contrato de aluguel sendo oferecido por 67% ao ano. E não quer dizer que quem alugou o papel vai pagar tudo isso no ano e quem emprestou as ações vai pagar tudo isso no ano, porque isso é proporcional ao tempo que você ficou com aquele ativo, né? Mas ainda assim, são taxas de aluguel muito altas, né? Pensando que, poxa, esse papel já caiu bastante, e enfim, tem que cair mais ainda para poder compensar todas essas taxas que eles acabam pagando. De qualquer maneira, eu ainda vejo nesse curto prazo o papel pressionado. Eu prefiro olhar um pouquinho mais e esperar talvez alguns, não precisa ser um grande sinal, mas alguns pequenos sinais um pouco mais claros de que, olha, talvez o papel agora ele não vai ficar mais tão pressionado por conta dos vendidos, o plano deles efetivamente está dando certo, eles estão conseguindo colocar o trilho no trem e seguir por mais tempo sem, sabe, descarrilhar ali no meio do caminho, porque ao longo desses últimos 2 anos nós temos visto muito isso, né? Eles colocam o trem de novo no trilho, de repente dá uma descarrilhada, daí volta de novo e são pequenos problemas que vão aparecendo e que eles têm que ficar resolvendo. Então, eu prefiro esperar alguns sinais um pouco mais claros para decidir aumentar a minha posição ou não no papel, beleza? Mas enfim, gente, a resenha acho que já até foi mais longa do que eu imaginava, porque é algo relativamente simples, era mais para falar dessa questão do follow-on, mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão pensando em fazer com os ativos de vocês. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.